Atos capítulo de número 12, verso de número 1. Eu vou ler, vocês acompanhem. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. Resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata tuas alparcas, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Os que estão vivos comigo digam glória a Jesus. Por favor, tome o seu assento, fique à vontade. Queria que você procurasse um crente cheio do Espírito Santo e dissesse para ele: se você soubesse o poder que você tem orando, diga, você nunca pararia de orar. Irmãos, tenho para mim que poucos textos retratam a ideia de descanso como o texto que eu acabei de escolher por base com vocês. Tenho para mim que o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos ficou estigmatizado com a proposta, com a ideia de descanso. Nós tiramos essa ideia basicamente do fato de Pedro descansar na noite em que seria apresentado para morrer. E a partir daí, nós começamos a meditar na ideia de que é possível descansar. Essa noite, com muita facilidade, eu poderia te dar inúmeros exemplos para que você pudesse descansar em Deus. Poderia te dizer, por exemplo, descansa em Deus, porque o seu Deus é capaz de abrir o mar vermelho. Poderia te dizer, descansa em Deus, porque Ele é capaz de paralisar o Jordão. Poderia te dizer, descansa em Deus, porque Ele é capaz de fazer o maná nascer no deserto. Poderia te dizer, descansa em Deus, porque Ele é capaz de fazer a água sair da rocha. Poderia te dizer, descansa em Deus, porque o seu Deus é capaz de providenciar codornizes no seu deserto. Poderia te dizer, descansa em Deus, porque Ele é capaz de derrotar qualquer inimigo. Poderia te dizer, descansa em Deus, porque o seu Deus nunca conheceu um problema que Ele não pudesse solucionar. Poderia te dizer, descansa em Deus, porque Ele nunca conheceu uma enfermidade que Ele não pudesse curar. Poderia te dizer, descansa em Deus, porque Ele é capaz de multiplicar peixes e pães. Poderia te dizer, descansa em Deus, porque Ele é capaz de mudar a história da sua história, e ainda essa noite, descansa em Deus. Descansar em Deus, lendo os motivos da Bíblia, nos faria passar aqui horas meditando sobre isso. Mas quando eu estava lendo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, eu aprendi uma aula sobre descanso, porque eu encontrei alguém que está descansando mesmo quando Deus não está fazendo. Eu encontrei alguém que está descansando mesmo quando Deus não está livrando. Se você tiver o cuidado de ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, precisamente o verso 1, você vai encontrar este Herodes que é rei neste período, e a Bíblia diz que na intenção de agradar os judeus,
ele começou a perseguir a igreja. E a Bíblia diz que ele prende Tiago e não o bastante mata Tiago à espada. E aí quando você consegue ver Pedro descansando na prisão, dá um ponto de interrogação na tua mente, porque Deus não livrou Tiago nem da prisão, muito menos da morte. O que me torna melhor que Tiago? Nada. Mas Pedro está descansando porque não está descansando num Deus que faz. Pedro está descansando num Deus que às vezes não vai trabalhar da maneira que queremos. Pedro está descansando e acho que aprendeu aquele mistério de que o que tenta salvar a própria vida perde, mas o que perde por amor de mim acaba ganhando. Pedro está na prisão descansando, num dia em que Deus não está livrando, num dia em que Deus não está guardando. E isso é uma aula sobre descanso, porque nem sempre Deus vai trabalhar com o nosso cronograma ou da nossa maneira. Às vezes Deus vai usar caminhos distintos para trabalhar em nós. Então descanse em Deus. Quando você lê Atos capítulo 12, descobre que com essa perseguição, e eu acho relevante citar que quem encontrou Pedro encontrou vivendo a mesma vida. Você não vai encontrar no capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos nenhuma tentativa do apóstolo Pedro de fuga. Ora, se fosse eu, Rogério Barreto, entendendo que Deus permitiu Tiago ser preso, entendendo que Deus permitiu Tiago morrer, talvez eu tentaria escapar pela minha vida. Mas quem encontrou Pedro encontrou vivendo a mesma vida. Quem encontrou Pedro encontrou no mesmo lugar. Quem encontrou Pedro encontrou sendo a mesma pessoa. O que está acontecendo à volta de Pedro é incapaz de alterar quem Pedro é e as suas convicções. O que está acontecendo à volta de Pedro é incapaz de moldar quem Pedro é. O que está acontecendo à volta de Pedro é incapaz de tocar na fé que ele retém. O que está acontecendo à volta de Pedro não muda as suas convicções. Não permita que as coisas que estão acontecendo à sua volta altere quem você é em Deus. Quem encontrou Pedro, o encontrou vivendo a mesma vida, e não o bastante levou Pedro para a prisão. A pergunta que não cala é: como este Pedro conseguiu descansar após a morte de Tiago? Como este Pedro conseguiu descansar após a prisão deste apóstolo? E aí eu começo a ler o texto e aprendo algumas lições rápidas para a gente meditar esta noite. Pedro conseguiu descansar primeiro porque está descansando num Deus que não faz. Explica isso, pastor. Se ele fizer, eu descanso nele, mas se ele não fizer, eu continuo descansando nele. Se ele trabalhar ao meu favor, eu descanso nele, mas se ele decidir não trabalhar, eu continuo descansando nele. Não é o que Deus faz que promove o meu descanso, é quem Deus é que promove o meu descanso. É por isso que esse apóstolo está descansando. Segunda verdade que fez Pedro descansar é o capítulo de número 12, verso de número 5. A Bíblia diz que a igreja está fazendo contínua oração por ele a Deus. E pastor que sabe, a igreja que tem, descansa quando tudo foge do controle. A pergunta que não cala é: seu pastor pode descansar porque essa briga não é só dele? Seu pastor pode descansar porque você está orando? Seu pastor pode descansar porque você se comprometeu com o altar? Seu pastor pode descansar porque esses 12 dias ele não vai fazer sozinho, você vai vir para cá? Seu pastor pode descansar porque você está orando, a igreja está orando. E quando Herodes decidiu mexer com essa igreja, não sabia que ela era a igreja. Quando Herodes decidiu mexer com essa igreja, não sabia que ela tinha dono. Quando Herodes decidiu mexer com essa igreja, não sabia que ela tinha Senhor. Quando Herodes decidiu mexer com essa igreja, não sabia que ela tinha uma promessa do seu fundador, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Herodes levantou-se contra a igreja, sem ter a noção de que o dono da igreja compra a briga da igreja toda vez que a igreja precisa. Herodes levantou-se contra a igreja sem saber que essa igreja tinha pai, que essa igreja tinha dono. E quando eu falo igreja, eu estou tratando de igreja, não igreja como organização, mas igreja como organismo, porque igreja como organização tem as suas dificuldades, igreja como organização tem os seus desafortúnios, igreja como organização
acaba dependendo de alvará. Igreja como organização acaba dependendo de templo. Igreja como organização depende de cadeira para sentar. Igreja como organização depende de autorização da prefeitura. Não é a igreja como organização, porque a igreja como organização tem as suas deficiências teológicas. Igreja como organização defende as suas placas. Igreja como organização defende a sua ideologia teológica. Não é desta igreja que eu estou me referindo esta noite. Eu estou me referindo à igreja. A igreja que está em todos os países. A igreja que fala todos os idiomas. A igreja que está em todos os lugares. Que não está presa a quatro paredes. Que não está presa a uma denominação. Que não está presa a uma região. Que não está presa a uma cultura. Que não está presa a uma ideia. Que não está presa a nenhuma filosofia. É essa igreja a que recebeu uma proposta direta do seu fundador, que diz que as portas do inferno não prevalecerão. Você precisa entender que você é igreja, não igreja como organização, mas a igreja como organismo. E essa igreja, quando dobra o joelho, o Deus Todo-Poderoso compra a briga dela. A igreja está aqui essa noite. Se você é igreja, levanta a sua mão, por favor. Isso. Se você é igreja, isso. Você não veio à igreja hoje, você é a igreja hoje. E toda vez que você ora, você move o mundo espiritual. Eu vou deixar você levantar a mão o mais alto que você puder, fechar os teus olhos, fecha. Isso. Fecha os teus olhos, fecha. Isso. Vamos esquecer o nosso individualismo. Vamos esquecer agora os nossos próprios problemas. Vamos esquecer a nossa realidade e vamos nos portar como igreja. Jacarepaguá será um dos bairros mais abençoados do Rio de Janeiro, porque tem uma igreja. Aleluia. Segura na mão de alguém aí. Segura na mão da igreja. Segura. Levanta a mão dele, levanta. Isso. Enche esse pulmão aí, pelo amor de Deus. Vai abrindo a boca e diz para ele: se você orar, tudo volta ao seu lugar. Se você orar, tudo muda. Se você orar, tudo acontece. Se você orar, Esses dias eu fui pregar em algum lugar. Em uma das ruas, o irmão que estava me levando me chamou e disse: pastor, essa é uma das avenidas que mais tem igrejas nessa cidade. Eu disse: meu Deus, só que eu gastei tempo contando, tinha quase 70. E nós fomos andando e ele disse: aqui é a igreja tal, ali é a igreja tal, ali é a igreja tal. Essa é a rua que mais tem igrejas nessa cidade. Quando acabou o culto, ele me chamou e disse: pastor, vamos embora depressa. Eu disse: não, fizeram uma recepção, vamos ficar na recepção, vamos ficar em casa, vamos ficar mais tempo. Ele disse: não, pastor, porque essa é uma das ruas mais perigosas dessa cidade. Eu disse: não estou te entendendo. O senhor acabou de me dizer que essa é uma das ruas que mais tem igreja, e agora o senhor está me dizendo que essa é uma das ruas mais perigosas da cidade. Isso é uma contravenção. Isso aqui não é igreja. O que tem aí é placa denominacional e orgulho humano. Porque se a igreja tivesse aqui, o tráfico já tinha perdido a força. Se a igreja tivesse aqui, a prostituição já tinha diminuído. Se a igreja tivesse aqui, não tinha mais represária do inferno. Porque onde a igreja chega, a igreja chegou aqui. Isso, a igreja chegou aqui. Não a placa, não a denominação, não a organização. A igreja, sabe o que vai promover mudança na vida das pessoas nesse janeiro profético? É a oração da igreja. O que você precisa entender é que a igreja orando não soltou Pedro.
que você precisa entender que a oração da igreja não fez as cadeias caírem da mão de Pedro. O que você precisa entender é que a oração da igreja, ela não abriu a porta de ferro. Pastor Rogério, o senhor está dizendo que a oração da igreja não libertou Pedro? Sim, a oração da igreja não libertou Pedro. A oração da igreja tirou um anjo do céu. Se você soubesse o poder que você tem quando ora, você nunca pararia de orar. Vou dizer de novo: se você soubesse o poder que você tem quando ora, você nunca... Imagine a oração da igreja dizendo: Jesus, solta Pedro. Jesus, solta Pedro. Jesus, solta Pedro. Imagina, a oração vai subindo. Às vezes em ato profético a gente diz: estende a mão para a sua casa, e pela fé a gente estende. Mas a oração, ela não vai assim, ela vai... Imagina, pastor Barros, Deus lá de cima e a oração subindo. Aí ele aguça os ouvidos e diz: a oração é da igreja que está dentro da casa de João Marcos. E a igreja que está dentro da casa de João Marcos está dizendo: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta. Quando Deus recebe essa oração, ele chama um anjo e diz: anjo! Você precisa entender que uma igreja bíblica não adora anjos, bem como uma igreja bíblica não despreza anjo. Ela anda na linha do equilíbrio. Aí Jesus vem e chama um anjo e diz: anjo, vem cá, está vendo a igreja orando? Está precisando de um milagre, e eu preciso que você desça. Pastor Rogério Barreto, onde é que o anjo desceu? Na casa de João Marcos? Não. O anjo não desce na casa de João Marcos, porque quem está lá é a igreja. Onde o anjo desce, pastor? Lá na prisão. Porque o anjo não desce onde a igreja está, o anjo desce onde a igreja precisa. Vou dizer de novo: o anjo não desce aonde a igreja está, o anjo desce aonde a igreja... Eu não sei se você está ligado a ponto de receber, mas é enquanto a igreja está aqui, o meu Deus está liberando anjos esta noite. Enquanto a igreja está aqui, o meu Deus está liberando anjos essa noite. Está dizendo: desce lá, desce na Taquara, desce lá, desce na freguesia, desce lá, desce em Jacarepaguá, desce lá, desce em Curitiba, desce. Onde é que você precisa que Deus vá agora? Não vou dizer onde é que você precisa que Deus vá agora. Levanta a mão aí, levanta. Isso, onde é que você precisa que Deus... Pastor, eu estou aqui, mas deixei um problema em casa. Abre a boca, porque enquanto você ora, Deus está liberando anjos para ir lá na sua casa. Pastor, eu estou aqui, mas a empresa está no limite. Enquanto você está orando, Deus está dizendo: libera. Segura na mão de alguém, segura. Segura na mão de alguém, segura. Pastor, quem está do meu lado não gosta de disso, ele está no culto errado. Tinha que estar em outro lugar. Aqui é lugar de quem gosta disso. Segura na mão dele, segura. Isso, levanta a mão dele, levanta. Isso, enche esse pulmão e diz: quando você chegar em casa, vai encontrar tudo diferente, porque o anjo foi lá. Quando chegar na empresa, vai encontrar tudo diferente, porque o anjo foi lá. Quando chegar, aleluia, no casamento, vai encontrar tudo diferente, porque o anjo foi lá. 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 O anjo desce, toca Pedro na ilharga e diz: levanta, pastor. Pedro dá um pulo
Quando ele dá um pulo, cai-se as cadeias das mãos. Se fosse eu, Rogério, evangelista William, do jeito que eu estava, eu fugia. Pedro levantou do jeito que estava, disse: vou embora. O anjo disse: vai não. Vamos passar no departamento pessoal. E vamos pegar o que é teu: sandália, cinto e capa. Você não está fugindo, está sendo liberto. Há uma diferença entre fugir e ser liberto. Quem foge, foge do jeito que está. Sempre que você vê alguém todo maltrapilho, todo arrebentado, está fugindo do jeito que está. Quem está sendo liberto passa no departamento pessoal para buscar o que é teu. Já estou liberando que nada que é seu fica na prisão de Herodes. Pedro pega a capa, pega a sandália, pega o cinto, sai seguindo o anjo. Passa o primeiro quaterno, passa o segundo quaterno, passa o terceiro quaterno, passa o quarto quaterno, chega no portão principal. Coração descansado. Quando ele se aproxima da porta, a porta se abre automaticamente. Posso te dizer uma verdade? Se tem que forçar, não é Deus. Porta que você anda de pé de cabra na mão, não é Deus. Porta de Deus a gente não põe a mão, Deus abre. Coração descansado. Eu estou lidando com pessoas inteligentes que frequentam shopping centers e aeroportos constantemente. Sempre que vai ao shopping center ou aeroporto, depara-se com um sensor de presença instalado nas portas principais para inutilização da chave. Quando alguma coisa ativa o sensor de presença, a porta se abre automaticamente. Alguém patenteou essa ideia e ganhou milhões com isso, mas eu vim dizer que essa ideia é plágio. Quem criou foi o próprio Deus. O primeiro a usar foi o próprio Pedro. Pedro se aproxima, coração descansado. Quando ele chega perto da porta, a porta abre. Chega perto da porta, deixa eu te dar uma palavra de Deus. Para a porta de Deus se abrir, não precisa de pé de cabra. É só chegar perto. Quem abre é o dono da porta. É só chegar perto. Quem... Pedro sai. Anda alguns metros. E o anjo se aparta dele. Porque Deus só trabalha na nossa necessidade. Não precisa ficar andando com o anjo, não. Vou explicar isso não. Vou explicar isso não para não tumultuar. Quando o anjo se aparta, nasce na cabeça de Pedro uma interrogação. Vou para onde? Para onde você iria? Hã? Se você estivesse no lugar de Pedro, tu ia para onde? Pedro entende. Vou para a casa de João Marcos. Por quê, pastor? Pedro sabia a igreja que tinha. E pastor que sabe a igreja que tem, sabe aonde encontrar a igreja. Pergunta que não cala é: seu pastor sabe onde achar você? Segundo, Pedro vai para a casa de João Marcos. Por quê, pastor? Porque quando Pedro sai da prisão, Pedro não é mais Pedro. Pedro é Pedro enquanto está na prisão. Fora da prisão, ele não é mais Pedro. Ele é a resposta da oração de uma igreja. Por que é que Pedro vai para a casa de João Marcos? Não tinha nenhum aviso dizendo: quando você sair da prisão, estamos na casa de João Marcos. Não tinha um WhatsApp ou um direct no Instagram dizendo: quando sair da prisão, estamos na casa de João Marcos. E como é que Pedro sabia para onde ir, pastor? Porque quando Pedro sai da prisão, ele não é mais Pedro. É a resposta da oração e Deus estava levando ela. Quando Pedro chega na casa de João Marcos, ele bate na porta. Hã? Quem está batendo? Quem está batendo? Pedro? Quem está batendo?
Quem está batendo é a resposta. Eu quero ser boca de Deus. Pastor Barros, quando assumiu o microfone, disse: a resposta vai bater a sua porta. E eu ouvi essa palavra. E eu quero ser boca de Deus esta noite para dizer: ainda essa noite, ainda essa semana, ainda nesse janeiro profético, a resposta que você está esperando vai achar o teu endereço, vai achar a tua porta, vai achar a tua casa. Ainda essa semana, a resposta da tua oração vai chegar. No glória que você começar a dar, o meu Deus já está liberando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, a resposta que você está esperando. Se eu fosse você, eu jogava essa mão lá em cima, abria essa boca, a resposta acha o seu endereço ainda hoje. Eu estou ouvindo o som de portas. 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 Procura alguém que crê, procura. Procura alguém que crê. Segura na mão dele, segura. Isso. Enche o pulmão para profetizar. Para profetizar. Enche o pulmão. Aponta aí para ele. Olha bem fixo no olho dele. E diz para ele: ainda essa semana, a resposta de Deus vai achar o seu endereço. Ainda essa semana, a resposta de Deus vai achar o seu endereço. Ainda essa semana, a resposta de Deus vai achar o seu endereço. Mandora cantori vai a série abar. Só os que creem, abre essa boca comigo um minuto só. Vai glorificando, porque a resposta nasceu nesse culto. Abre essa boca e adora Ele. Orabachei, candaraia, suvi, candarabacé, rabotia, cantarácia. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer: tem resposta vindo aí. Rode se levanta e vai até a porta. Ela abre o olho mágico. Pastor, tinha olho mágico? Não tinha. Só para que você entenda, antes que os teólogos me achem. Ela abre o olho mágico e fecha. E fecha. Por quê, pastor? Porque a resposta é uma surpresa. Vou dizer de novo. A resposta é uma surpresa. Aí Rod descobre que é Pedro e volta para comunicar à igreja. E diz assim: quem está batendo é Pedro. A igreja que está orando diz: não é Pedro. Rod volta com a notícia e diz: pode parar de orar. A resposta chegou. Pedro está aí fora. A igreja que está orando diz: não é. E como uma igreja, pastor Edson, que está orando para que algo aconteça, quando esse algo acontece, ela não crê. Pastor, a igreja não cria? Cria. Tanto cria que estava orando.
A gente não ora porque acha bonito. A gente ora porque acredita. Não, ninguém brinca de subir no monte porque gosta de mato. A gente sobe no monte porque acredita. Ninguém se tranca num quarto porque quer bancar o depressivo. A gente se tranca no quarto porque acredita. Todo mundo que ora só o faz porque, até porque sem crer é impossível sustentar uma vida de oração. É porque cremos que oramos. E essa igreja cria. Tanto cria que está dentro do quarto dizendo: solta o pastor Pedro. Solta o pastor Pedro. Solta o pastor Pedro. Pastor, e quando Deus solta o pastor Pedro, por que é que essa igreja diz que não é? Simples. Porque a igreja que está orando está esperando uma intervenção natural. Na cabeça dessa igreja, Deus ia soltar o pastor Pedro por intermédio de um alvará de soltura. Na cabeça dessa igreja, Deus ia soltar o pastor Pedro. Herodes ia ter um sonho mirabolante e acordar de manhã e dizer: solta o pastor. Na cabeça dessa igreja, eles iam ver uma ação natural, ou pelas vias que eles conheciam. Só que a igreja está orando, e quem ora não pode esperar vias naturais. Quem ora tem que esperar vias sobrenaturais. Eu gosto da palavra que foi dada a Jeremias no capítulo 33 e no verso de número 3. Quando Deus falou a Jeremias, uma das coisas mais profundas que eu já ouvi na vida, Deus disse: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Primeira verdade, não é porque você não conhece que não existe. Não é porque você não conhece que não existe. A partir desse princípio, você precisa parar de esperar Deus pelas vias que você conhece, porque a oração é capaz de abrir todos os dias uma porta que você nunca viu, numa parede que você nunca viu, de uma maneira que você nunca viu. A oração não abre vias naturais, a oração abre vias sobrenaturais. A palavra de Deus a Jeremias é: Jeremias, não é porque você não conhece que não existe. Agora, se você clamar, vou dizer de novo, 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 se você clamar, eu vou abrir uma porta que você nunca imaginou que existia. Não sei se você crê, mas esse janeiro profético será diferente dos outros. Vou dizer de novo. Esse janeiro profético será diferente dos outros. Não vou dizer não. Esse janeiro profético será diferente, porque primeiro, não vamos andar nas vias naturais, vamos andar na via sobrenatural. Segundo, Deus vai nos mostrar coisas que nunca imaginamos viver, ter, ser e conquistar. Estou esperando você levantar a mão, porque se prepare. Deus vai se apresentar para você de uma maneira que você nunca imaginou ser possível conhecer. Pastor, e por que é que Deus não liberta Pedro pelas vias normais? Podia ser um alvará, podia ser uma liberação. Deus faz algo extraordinário por causa do verso 3. Leia o texto. E diz assim: vendo que isso agradar os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Se ele mata Pedro, continuaria, mandando prender também André. Se ele mata André,
continuaria mandando prender também a João. Se ele mata João, continuaria mandando também prender a Barnabé. Se ele mata Barnabé, continuaria mandando prender também a Filipe. Sabe por que Deus entrou de forma sobrenatural? Para pôr um ponto final a intenção de Herodes. Pedro explicou isso no verso 11, quando disse: verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou da intenção de Herodes e de tudo que os judeus planejavam. Preciso que você entenda uma verdade: toda vez que Deus manifesta o sobrenatural, é para pôr ponto final a um processo em que você está inserido. Eu vou dizer de novo: toda vez que Deus manifesta o sobrenatural, é para pôr um ponto final ao processo que você está inserido. Não sei se você crê, pode ser que 2019 foi um ano inteiro de processo, mas Deus me trouxe hoje para dizer: estou agindo no sobrenatural, e o sobrenatural coloca ponto final a um processo em que você está inserido. É o último culto que te viram orar por essa causa, é o último culto que te viram orar por esse marido, é o último culto que te viram brigar por essa situação, é o último culto que te viram assim. Hoje o meu Deus está liberando vias sobrenaturais para pôr ponto final ao processo. Quero ver você profetizar. Eu quero ver você profetizar. Segura na mão de alguém, segura. Melhor, coloca logo ele de pé comigo. Coloca. Isso. Eu quero ver você profetizar. Isso. Diz para ele: o janeiro profético começou. Credo, está amarrado. Vamos de novo. O janeiro profético começou. E começou com Deus colocando ponto final ao processo. Vai dizendo para ele: é ponto final a esse choro, é ponto final a essa luta, é ponto final a esse vale, é ponto final a essa situação, é ponto final a essa encrenca, é ponto final a essa dependência financeira, é ponto final a essa enfermidade, é ponto final. Tem uma linha que defende, que crente tem que andar na prova para não relaxar. Não, crente relaxa porque não está na prova. Prova tem um propósito. Jeremias 18, verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Primeiro, quebrou-se o vaso na mão do oleiro. Primeira verdade: não é o oleiro que quebra, ele quebra-se. Como o vaso que fazia de barro quebrou-se na mão, ou seja, as ações do vaso levou o vaso a quebrar-se, o oleiro tornou a fazer dele outro. O processo só existe por um motivo: nos transformar. Esse processo veio, tem um tempo, mas Deus me trouxe aqui hoje só para profetizar. Prepara, porque eu vou pôr ponto final a esse processo. Prepara, porque eu vou trocar o cântico da tua boca. Prepara-te, porque eu vou te fazer cantar. Prepara-te, porque eu vou te fazer viver. Prepara. Eu queria orar por vocês. Tem gente me ouvindo aqui que, como Pedro, só tem essa noite. Ah, se Deus não intervir hoje. Tem gente me ouvindo aqui que, como Pedro, só tem algumas horas. Ah, se Deus não intervir. O que você precisa entender é que se Deus não fosse naquela madrugada,
nós teríamos contado outra história sobre o pastor Pedro. Era o limite. Posso te dizer uma verdade? O meu Deus é especialista em trabalhar nos nossos limites. Eu quero orar por você. Tem gente me ouvindo aqui que chegou no limite hoje. Pastor, mas está só começando. Ele já terminou 2019 no limite. Posso te dar uma palavra de Deus? Deus vai te achar dentro do seu limite hoje. Sabe o que Deus faz quando encontra alguém no limite? Toca nele na ilharga. Toda vez que o nosso limite se manifesta, nasce uma oportunidade de Deus tocar em nós. Tem gente me ouvindo que precisa ser tocado hoje. Tem gente me ouvindo que precisa ser renovado hoje. Tem gente me ouvindo que precisa de um milagre antes de acabar esse culto. Não pode voltar para casa do mesmo jeito, pastor. Se eu voltar para casa, nem sei como vai ser. Tem um Deus aqui, especialista em tocar em pessoas que estão no limite. Deus podia ter gritado: acorda, Pedro! Mas toca, porque o nosso limite abre uma porta para o contato. Ele toca. Deus vai tocar você hoje. Por favor, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu vou orar e devolver o microfone para o pastor, para que ele faça o apelo. Mas eu quero orar. Segurou na mão de alguém? Segura. Feche os teus olhos, feche. Espírito Santo, ainda hoje, ainda essa noite, ainda nesse culto, toque em nós. O limite de Pedro fez com que o anjo tocasse a Pedro. O nosso limite abre uma porta para o contato, para a intimidade, para o toque, para a presença, para a comunhão. Tem gente na Demave hoje, Senhor, que precisa ser tocado. Não, ele não precisa que ninguém grite com ele. Ele não precisa que ninguém bote a mão na cabeça dele. Ele não. Ele precisa ser tocado, porque ele está no limite. Oh, eu adoro o Senhor, porque é o nosso limite quem libera sobre a nossa vida o contato. Toca agora nessa irmã. Toca agora nesse irmão. Toca na mente. Toca no coração. Toca na alma. Toca nas feridas. Esta é uma noite propícia para o Senhor liberar sobre a vida dos seus filhos o sobrenatural que só a oração gera. Em nome de Jesus, libera sobre a vida dos teus filhos algo sobrenatural. Estamos em oração como igreja, porque acreditamos que a oração da igreja gera o sobrenatural sobre as nossas vidas. Enquanto eu abençoo os teus filhos, eu te peço, toca neles, em nome de Jesus. Solte a mão dessa pessoa, dê um abraço nele, não solte. Ore com ele. Ore.